Oi, pessoal. Oi, Marcelo. Tudo jóia? Tudo bom? E você? Tudo jóia. Friozinho aí na sua casa? Tá, até que tá um pouquinho, mas agora com a janela fechada aqui tá mais tranquilo. Aqui Tá frio aí? tá gelado. A semana toda, né? Desde o final de semana. É, O som tá bom pra você? O pra mim tá pessoal tá ótimo. ouvindo? A última, a internet oscilou bastante, mas hoje parece que tá melhor. Esperar o Ah, pessoal entrar, né? sim. É, agora parece que melhorou. Tava dando uns picos realmente. Deixa eu ver se eu ponho no iPhone. Agora você congelou pra mim. Aí voltou. Vamos ver se melhorou agora que tá no. Vocês vão ver um Homem-Aranha aí atrás, pessoal, mas é porque tô no quarto do meu filho, viu? Eu acho que a gente já pode começar apresentando, né, Marcelo? Muito obrigada por você estar participando, muito bacana. Nesse projeto você sabe correr. Tem muita gente participando, desde corredores que correm maratonas, aqueles outros que estão começando agora, querem correr 5 quilômetros, alguns pacientes de sobrepeso que querem começar a correr, não sabem nem por onde. Então, nosso povo é bem eclético, nosso pessoal, muito acadêmico de fisioterapia também, participando do projeto. Que legal. Tá bem bacana. Eu Aí, adoro falar para esse tipo de público assim, bem legal. aí o pessoal tá empolgado, todo dia a gente recebe ligação, recebe mensagem, o pessoal tá motivado a começar a praticar a corrida, sabe? Tá bem interessante mesmo. Aí você pode se apresentar, por favor? Então, boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcelo Denaro, eu sou ortopedista de formação, mas um grande apaixonado por saúde baseada em evidência. Comecei a estudar isso há alguns anos e o motivo que me levou à saúde baseada em evidência, na verdade, foi nutrição. Me apaixonei muito pelo tema quando eu realmente vi algumas coisas muito distorcidas que tinha no mundo da nutrição e sem embasamento e que são ditas como se fosse com embasamento. E de repente eu comecei a estudar e vi que existia o que a gente chama de zona livre de evidência, assim, fala-se o que quer e sem nada robusto por trás para respaldar. E talvez esse seja o grande motivo pelo qual nós estamos nessa crise de saúde no mundo, né? Hoje a saúde das pessoas é controlada por medicamentos, por cirurgias, por procedimentos, e isso me fez voltar muito para uma medicina mais baseada em tentar mexer no estilo de vida das pessoas, Uhum. né? Então esse foi o motivo que está me trazendo aqui hoje, porque eu comecei a estudar muito isso, a falar muito disso. E hoje eu sou um grande entusiasta de nutrição, um grande entusiasta de jejum, um grande entusiasta de diversas coisas que são relacionadas ao estilo de vida, né? Então, não só da dieta, mas também da atividade física, de como fazer, o que fazer e o que fazer para aliviar estresse, que é uma outra grande coisa que a gente sabe que acomete muito as pessoas nos dias de hoje, e isso também vem piorando muito a saúde delas. Enfim, essa é a pegada minha hoje em dia e é isso que eu mais gosto de fazer em consultório. Inclusive, o objetivo maior desse projeto foi estimular isso, a mudar a qualidade de vida das pessoas, né? E correlacioná-las ao potencial que cada um tem.
A corrida, você não precisa de nada para correr, você coloca um tênis e vai. Mas uma corrida equilibrada precisa de uma avaliação, precisa da nutrição, da qualidade de sono, da qualidade do movimento. Então, nós estamos preconizando isso, uma qualidade melhor de vida, né? Isso Controlando aí. essas coisas que a gente tem por aqui. Eu costumo dizer para as pessoas que os pacientes eles só querem duas coisas na vida, só duas. Eles querem viver mais e eles querem qualidade de vida, viver melhor, saúde. Então, isso é que é importante para eles. E eles não querem saber como eles vão, qual exame está bom, qual exame está ruim. Isso, de fato, não é o que mais importa. O que importa é se a pessoa está bem ou se ela está mal, se a vida dela está legal ou não, e se ela vai viver mais ou se ela não vai viver mais. Só um minutinho. Oi, filho. Amanhã à tarde. Deixa eu... De manhã, né? De manhã, não. Eu tenho alguns Coisas da live. da live, coisa do dia a dia, da pandemia, que a gente está aqui, a criança está falando, o marido está chamando, é desse jeito. Se até na CNN acontece, por que não vai acontecer com a gente, né? Então, Exatamente. E uma questão é esse também, do envelhecimento saudável, né? Eu tenho alguns pacientes que brincam que o objetivo de vida deles agora, assim, não é ganhar muito dinheiro, é conseguir no Minas entrar na piscina sem dor, sair, fazer uma viagem com qualidade. é isso E aí. realmente as pessoas estão muito adoecidas nessa correria louca que a gente tem, nesse incentivo ao consumo muito grande, um pouco olhar para si mesmo, né? Então as pessoas estão adoecendo demais por causa disso. Então, estimular hábitos saudáveis, e eu acho que para o profissional da saúde é muito importante, né? Começando, Marcelo, queria agradecer aos grupos de corredores, né? Então tá incentivando a gente, compartilhando as lives, participando, incentivando as pessoas nessa vida saudável. Então, agradecer a todos esses que estão nos acompanhando. Marcelo, por que o praticante de exercício da corrida precisa de uma alimentação balanceada? Qual que é a importância nisso na vida desses corredores? Na verdade, eu acho que isso é uma coisa que deveria servir para todo mundo. O Uhum. problema é que o conceito de alimentação balanceada, ele está muito distorcido, né? Se você pensar que a gente tem aí uma pirâmide alimentar que vigora, né, nos últimos 50 anos e que pouco mudou nesse período, que preconiza que 60% da nossa ingesta calórica diária seja de carboidrato. Então, como isso pode ser balanceado, né? Porque se você fala que você vai comer 60% de carboidrato e vai comer só 10, 15% de gordura, porque a gordura foi extremamente demonizada nos últimos anos, por que isso foi considerado uma dieta balanceada? Baseado em quais premissas, né? As premissas que levaram a isso saíram todas de estudos observacionais muito mal feitos, de inquéritos epidemiológicos nutricionais, onde fazem pergunta para as pessoas o que elas comeram no último ano, ou mais de um ano, e enfim. Isso foi o que trouxe a gente para essa condição de achar que uma dieta balanceada seja isso. Então, de fato, a gente precisa de uma dieta balanceada, mas o conceito de balanceado está muito errado, entende? Então, para o atleta é muito importante, e aí eu diria que, na verdade, para todo mundo, mas o atleta é aquela pessoa, principalmente se é um atleta, um amador mais forte ou um profissional, é muito importante que ele tenha um aporte calórico adequado, né? Um aporte proteico adequado. Isso tudo é muito importante. E a questão da energia, ela pode vir da gordura e ela pode vir do carboidrato. A gordura foi muito demonizada nos últimos anos e tudo começou lá na década de 60, com estudos muito ruins, primeiro feito em coelhos, e que você não pode extrapolar para humano, porque o coelho é um animal herbívoro, só que a coisa foi extrapolada, e aí surgiu todo o medo, e a coisa começou com um medo muito grande de que a gordura fosse, primeiramente, uma coisa que ia matar as pessoas. Então, a gordura animal, que até hoje é muito vilificada, né? As pessoas morrem Uhum. de medo da gordura animal. Isso aconteceu porque
enfim, tinha um fisiologista da época, o Ansel Keys, que defendeu isso com unhas e dentes. E em ciência a gente sabe que, na verdade, a hipótese nula ela tem que tentar ser desprovada, né? Quando você acredita muito, que a sua crença é de querer provar aquilo que você acredita e você vai fazer de tudo para provar aquilo, isso já é um viés muito grande. E aí ele acreditou nessa teoria e levou isso em frente. Fez um estudo que ele é muito ruim do ponto de vista metodológico, que é o dos 6 países, depois o dos 7 países, mas que já tem mais de 1 milhão de citações, para você ter uma ideia, na literatura, como sendo aquilo que balizou a ciência nutricional nos últimos 50 anos. E ele demonizou a gordura animal. Primeiramente, falando que a gordura entupia a artéria, que matava, né, que dava aterosclerose, por aí vai, colesterol, e daí vem toda essa teoria de que o colesterol ele é terrível e tal. E depois, acaba que o substantivo ajudou, né? Porque pensa em gordura, a gordura que você come e o que você tem no corpo que te faz engordar é gordura. Então a coisa fez sentido do ponto de vista etimológico, né? E a palavra, né? Então isso ajudou muito. E daí a gente começou a morrer de medo da gordura e a outra forma de obter energia sem ser gordura é carboidrato. Só que o carboidrato ele pode vir de várias fontes, né? Tem fontes boas e fontes ruins. E ele, de fato, é um alimento mais barato. E é a coisa mais fácil que tem para a gente industrializar, para a gente botar em pacotinho, né? Para a gente comer de maneira mais fácil e rápida. E aí a coisa foi andando. E a população foi adoecendo. A gente vê, existe uma curva epidemiológica mostrando dados do sobrepeso e da obesidade no mundo, e ela é engraçada porque ela tem uma associação muito forte com as diretrizes nutricionais, e quanto menos gordura as pessoas comiam e mais carboidrato as pessoas comiam, mais a curva de obesidade foi crescendo, né? E ela é muito, faz muito, assim, você vê que ela tem uma correlação muito boa. Não dá para a gente falar que por causa disso, né? Porque é um estudo epidemiológico, os dados são epidemiológicos, não dá para a gente falar, então tá batido o martelo. Mas de fato o que a gente vê é que as pessoas hoje morrem de medo de comer gordura e não tem tanto medo assim de comer carboidrato, né? E o atleta principalmente, né? Eu fui triatleta há um tempo e eu lembro que antes de provas a gente mandava um prato de macarrão para dentro e achava que era isso que ia nos dar energia, né? Era Então, um senso, né? Esse carboidrato. Era o senso comum, carboidrato. Senso comum. Antes da corrida, do ciclismo, da natação. Senso comum. E normalmente esse carboidrato que é mais acessível, mais barato, ele é fácil, né, de consumo. Você vai, abre um pacotinho de um biscoito e não Exatamente. se sabe. E aí, para piorar, eles resolveram colocar a história na década de 80 do comer a cada 3 horas, né? Aí a coisa desandou mais ainda, né? Porque também normalmente o que se come a cada 3 horas é aquilo que você consegue carregar na sua bolsa, na sua pasta. Então você vai com um clube social, essas biscoitinhos ou barrinha de cereal, né? E aí é tudo coisa industrializada, né? E a verdade é que o grande mal na nutrição é o industrializado. Eu não demonizo o carboidrato em si de forma nenhuma, a não ser para pessoas que são doentes. Essas que têm o que a gente chama de síndrome metabólica ou resistência à insulina, né, que é a manifestação clínica da síndrome metabólica. A síndrome metabólica é a manifestação clínica da resistência à insulina. Essas pessoas, sim, elas têm praticamente vamos colocar entre aspas aí, uma alergia a carboidrato. Elas deveriam evitar a todo custo. Mesmo um carboidrato que eu considero bom, que eu consideraria um carboidrato do bem, uma batata, uma raiz qualquer, ou mesmo algum grão, tipo um arroz, um feijão, que eu não acho que seja nenhum tipo de problema para a nossa alimentação de forma nenhuma, mas para aquelas pessoas que precisam perder peso e estão com resistência insulínica, aí para essas pessoas, de fato, isso não é a melhor escolha. Né? Marcelo, Então, eu espero que eu tenha respondido, mas na verdade o balanceado aí é o seguinte: a gente tem que saber que a energia tem que vir do carboidrato e da gordura, e essa regra de quanto tem que ser de cada um, isso tem muito de individualidade, né?
E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, as pessoas morreram de medo de não comer carboidrato, como se isso fosse faltar energia para fazer atividade, e, na verdade, isso não confere. E aí, para isso, a gente já tem estudo para falar, né? E a proteína, que é porque é a base da construção de todas as nossas moléculas e órgãos e células e tudo vem da proteína, né? Então, essa sim você tem que ter um aporte bem legal. E o jejum? Teve até essa pergunta aqui, mas muitas pessoas perguntaram durante a semana a questão do jejum intermitente. Igual, por exemplo, eu atendo muita atleta. E de manhã, vários iam à clínica fazer a fisioterapia pesado, puxado em jejum. Isso é benéfico? Isso não pode? Porque até pouco tempo atrás não podia, né? De jeito É. nenhum podia exercer atividade em jejum. E agora, como que estão os estudos? Então, para falar do jejum, primeiro a gente tem que falar o seguinte: a gente tem muito pouco sobre jejum na literatura, infelizmente, e o que a gente tem um viés muito grande, porque são estudos que ou falam de pessoas que fazem jejum porque tem algum tipo de religião, então tem estudos lá do pessoal no período do Ramadã, só que esses estudos têm um viés muito grande, porque o Ramadã, por exemplo, é um período onde a pessoa faz um jejum seco. Então, você não pode tomar nem líquido, né? E você está falando de um grupo populacional específico, que são os muçulmanos e que fazem o Ramadã. Então, é difícil você extrapolar isso para uma população maior. Mas então, por que você não tem tanto estudo sobre jejum? Porque ele foi tão demonizado que é difícil você conseguir fazer passar em comitê de ética de hospital, falar em jejuns e fazer estudos com jejum como se isso fosse algo horrível, né? Então, a Uhum. maioria dos estudos que a gente tem a respeito de jejum, na verdade, você tem um número de pessoas muito pequeno, muitos não são bem controlados, muitas, o tipo de jejum que se faz, às vezes não é jejum, eles fazem uma dieta hipocalórica, enfim. Então, o que a gente tem é pouco. Então, nesse momento, a gente tem que falar muito de desfechos que a gente chama de substitutos, que não são desfechos clínicos, são desfechos que eu não posso falar em performance, porque não tem estudo para falar de performance, mas nem para um nem para outro, né? Eu não posso falar se o cara sentiu bem ou mal baseado nesse estudo. Por quê? Porque a gente não tem essa literatura. Mas a gente pode falar baseado em mecanismo. Nesse momento eu vou ter que lançar mão de mecanismo e da famosa plausibilidade, né? O que acontece é que, assim, se você tem uma pessoa que ela tem uma alimentação à base de carboidrato, essa pessoa ela enche o tanque de glicogênio dela, tanto o hepático quanto o muscular, e ela precisa desse glicogênio para fazer a atividade, porque o corpo dela ele está acostumado a utilizar essa fonte como energia. Só que lembra, a gente tem duas fontes de energia, a gente tem gordura e a gente tem carboidrato. O problema é, as pessoas que comem carboidrato com frequência, principalmente quando você começa a comer aí a cada 3 horas e você não deixa nem os hormônios da fome agirem, quer dizer, só os hormônios da saciedade que agem o tempo todo, né? Você está com a insulina alta o tempo inteiro. O que acontece é que quando falta o carboidrato, essas pessoas sentem aquele mal-estar. Porque dá buraco no estômago, porque dá fraqueza. Por quê? Porque ela está depletando o tanque de glicogênio que ela tem, depletando a quantidade de glicose, e aí não é fácil para ela acessar o estoque de gordura. O problema é, a gente tem um reservatório de glicogênio no nosso corpo muito pequeno, é da ordem de 5, 6% no fígado e da ordem de 2, 3% no glicogênio muscular. Então, isso, em termos calóricos, é muito menor, é da ordem de 2.000 calorias, se não me engano, é muito menor do que o que a gente tem disponível sob a forma de gordura, que é, se a gente for pensar do ponto de vista evolutivo, né, que é como o ser humano evoluiu. O ser humano evoluiu guardando gordura, né, nesses grandes reservatórios de gordura que a gente tem, que podem expandir ou reduzir, né, subcutâneo principalmente. Por quê? Porque era ali que a gente guardava a energia para ser usada em momentos de escassez, né? Quando Uhum. você tem escassez, e era para tirar dali a gordura. Então, até faz sentido, se você for pensar,
um grama de gordura tem 9 quilocalorias e um grama de carboidrato tem 4. Quer dizer, a gordura tem quase 2,5 vezes mais caloria por grama. Mais uma coisa inteligente, né? Uma maneira que o nosso corpo achou de guardar mais energia num espaço menor, né? Então, é ali que está armazenada a nossa energia. E era para ela ser quebrada e utilizada. Só que, quando você tem uma via metabólica que dá preferência para o carboidrato, o que acontece é que a gordura fica estocada. E ali você tem mais difícil acesso para ela. Porque o hormônio, para ele poder liberar a lipólise, a quebra da gordura, muitas vezes não é tão simples assim. Se ele está... E se você tem os dois, né? Se você tem glicose e carboidrato, o corpo sempre vai dar prioridade para a glicose, para usar a glicose e armazenar gordura. Usar a glicose e armazenar gordura. Quando você é uma pessoa que é cetoadaptada, que a gente chama, e aí você pode falar de jejum, mas você não precisa falar só de jejum, nós podemos falar de coisas que quase que, vamos dizer, mimetizam o jejum, os benefícios do jejum, que é uma dieta de baixo carboidrato, por exemplo. Uma dieta low carb ou very low carb, que é a dieta cetogênica. Quando você tem uma dieta de muito baixo carboidrato, o que acontece é, primeiro, a sua insulina ela tende a cair. Com isso, você libera, porque um dos efeitos da insulina é impedir a lipólise, para poder preferenciar o uso da via de glicólise, né, que é a quebra da glicose, ela impede a quebra da gordura. Então, com isso, você tende, em dietas cetogênicas, a ter uma insulina mais baixa e essa quebra de gordura fica muito mais fácil. Ou seja, você tem acesso ao estoque de gordura muito mais facilmente. Então, eu costumo usar a analogia do dinheiro na carteira e do dinheiro no banco. Então, a glicose é como se fosse o dinheiro que a gente tem na carteira, mas você guarda lá R$ 2.000. E aí você tem R$ 50.000 no banco. A hora que acabam esses R$ 2.000, você quer pegar o dinheiro no banco. Só que a insulina é a chave. E ela vai te falar, eu te dou a chave ou não te dou a chave. Se você mantém a insulina alta, ela não te dá a chave para você acessar o dinheiro do banco. E se, por outro lado, você tem uma insulina baixa, você tem acesso a essa conta. E você pode tirar dinheiro dali a hora que você quiser. Então, é essa analogia que a gente usa. Então, aí a pessoa pode fazer exercício em jejum? É óbvio que pode. E aí vai muito de individualidade, mais uma vez, mas vai muito de treino. Se a pessoa começa a fazer, mas desde que... Apesar de que tem pessoas que têm uma dieta baseada em carboidrato e conseguem fazer exercício em jejum, ok. Tem muito medo nisso também, né? Criou-se um medo muito grande. Mas tem aquelas pessoas que realmente passam mal, que tem uma hipoglicemia, né? Ou sensações de hipoglicemia. Por quê? Porque depleta o glicogênio, depleta a glicose e não tem de onde tirar para produzir. E aí a pessoa realmente fica fraca, sente mal e tal. Agora, quando você está cetoadaptado, e aí fica muito fácil. E normalmente as pessoas treinam super bem em jejum ou mesmo com níveis baixos de carboidrato no corpo. E principalmente de manhã, né? Porque de manhã é uma hora que o nosso corpo tende a jogar glicose no sangue. Por quê? Aí, mais uma vez, vamos voltar para a evolução. Se você pensar em termos evolutivos, né, a gente não tinha um banquete de café da manhã disponível lá na caverna para o cara acordar, tomar um café e sair forte para ir caçar um animal, para voltar com o animal para casa. Quer dizer, muitas vezes ele tinha que fazer isso em jejum, e muitas vezes várias horas ou talvez dias em jejum. E por que que então, evolutivamente, como que o corpo reagiu? A gente tem hormônios que a gente chama de contrarregulatórios, que são os hormônios que jogam glicose no sangue, eles contrarregulam a ação da insulina. Então, eles aumentam a sua glicose no sangue, e isso acontece muito no período matinal, para te dar aquela disposição, que era o cara acordava e ia lá caçar, né? Então, é muito comum pessoas acordarem sem fome, por causa dos hormônios contrarregulatórios, que é o GH, a adrenalina, o glucagon e o cortisol. É comum você ter pessoas que não têm fome de manhã. Mas aí o que foi falado para as pessoas? Olha, você tem que tomar café da manhã porque é a refeição mais importante do dia. Então, da onde tirou isso? Pra vocês terem uma ideia, o estudo que
demonstrou que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, ele foi patrocinado e feito pela Kellogg's. Pensa se tem algum conflito de interesse. Com Entende? certeza. Aham. E aí tinha toda uma história religiosa por trás, e eles achavam que, é, é, enfim, é uma história longa, mas foi patrocinado pela Kellogg's. Então é terrível, né? E a gente caiu nessa, e a gente acreditou nessas coisas todas durante todos esses anos. Então dá para você acordar de manhã e fazer exercício em jejum? Lógico que dá, basta que você esteja adaptado. E aí entra a individualidade também, né? E essa adaptação, existe protocolos, Marcela? Ah, eu vou fazer o jejum, começo com 8 horas, passo para 10 horas. Existe alguma coisa do tipo? O que existe, na verdade, né, mais uma vez, a gente tem muito pouca coisa sobre jejum. Tem algumas clínicas que tratam doentes com jejum, pessoas doentes, e aí as pessoas têm feito jejum terapêuticos, né? Mas quando a gente fala de corredores, eu posso falar em. Desculpa que estou com um telefone aqui. Quando a gente fala de corredores, o que a gente pode dizer é que é, ah, é muito é muito comum assim a gente tentar utilizar se a pessoa nunca fez jejum na vida. Então vamos tentar, eu quero fazer jejum. OK, se você quer fazer jejum, vamos começar com protocolos mais curtos, porque se você pensar bem, 12 horas não dá nem para considerar jejum, né? É que hoje em dia come-se com tanta frequência que 12 horas virou jejum. Mas 12 horas é comer às 8 da noite e às 8 da manhã, pelo amor de Deus, isso não é jejum, né? Isso é, é praticamente como deveria ter sido ou como era na época dos nossos avós, né? Os nossos avós Aham. provavelmente eles falariam assim pra gente, olha, não come agora não, que você vai estragar seu jantar ou que você vai estragar seu almoço. Então a gente comia café da manhã, almoço e jantar e eles lá acordavam cedo na roça, comia lá 6 horas da manhã, jantava cedo, 6 horas da tarde e não comia mais nada. Então, aí você começa a se dar bem com isso. Só que hoje, como a gente tem essa coisa dos snacks, né, do lanche o tempo todo, primeira coisa que eu faria para alguém que quer flertar com o jejum é, olha, começa tirando os snacks, tira os lanches. Tenta fazer café da manhã, almoço e jantar. Beleza. Se deu bem com isso? Então agora, e será que você consegue ficar sem um café da manhã, um dia ou outro? Tenta. Tenta tomar um café, um chá, porque muito de fome, que a gente acha que é fome, na verdade é sede, né? A gente confunde muito fome com sede. O hormônio da fome, que é a grelina, ele tem picos e depois ele desce. Então é interessante falar da grelina, porque a grelina é um hormônio que, se você faz jejuns prolongados, ela não fica subindo o tempo inteiro. E é muito comum quando a gente vai falar, e eu já fiz jejuns mais longos, a fome some. É impressionante. O terceiro dia de um jejum, por exemplo, a fome desaparece. E isso é bizarro, porque você falaria assim, não, deveria só aumentar, 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 aumentar. Mas por que que não acontece isso? Porque é óbvio, gente, senão a gente não estava aqui, a gente não estaria vivendo aqui nesse mundo. Porque é óbvio que o homem ficou sem comida durante alguns dias, no período de evolução, várias vezes. E por que que ele conseguiu? Porque é assim, e aí ele começa a comer a si mesmo, né? A sua gordura está aí para isso, né? É. Conta muito. E a gente usa essa energia. É. O Léo perguntou alguma coisa que foi minha dúvida e é a dúvida de várias pessoas. Café, chá não quebra o jejum, não, né? Não, Líquido. café, chá, líquido. Eu não falo nunca de jejum seco, porque eu acho que isso aí é só por questão religiosa, e isso respeito, mas não é o que eu preconizo. Eu acho que o líquido é importantíssimo, a pessoa estar hidratada, especialmente na hora do jejum, é muito importante. Então, quer fazer jejum com líquido. Água, chá, café, sem problema. Certo. E essa alimentação vai ser diferente nos maratonistas. Por exemplo, eles precisam de uma ingestão calórica diferente do que alguém com uma prova mais rápida, né, Marcelo? A gente tem um pessoal aí que depois vale a pena seguir, ainda mais você que tá nessa pegada com atletas, eu acho isso super legal, adoro falar para esse público. Tem um pessoal que chama Atletas Low Carb. Uhum. Lá tem um especificamente, o André Burgos. Eu até fiz uma aula, pedi para ele a permissão de fazer uma aula para falar sobre jejum em atletas usando a história dele. O storytelling da aula foi sobre a história desse cara.
Então esse cara era um cara que era praticamente obeso e ele começou a querer correr, só que só correr não ia resolver o problema do peso dele. E não de fato não resolvia. Até que ele ouviu essa história de dieta de baixo carboidrato e começou a fazer. Esse cara agora, ano passado, se não me engano, ele ganhou, ele foi campeão da prova agora em uns, deixa eu me certificar aqui qual foi a prova, quer ver? Só para falar para vocês aqui, essa ultramaratona, Guaranhuns, Caruaru. Ele fez 100 quilômetros sozinho e foi campeão da prova, em low carb. E esse cara, ele já fez algumas provas em jejum de ultramaratona. Ele é ultramaratonista. Então, você falar para um cara desse, aí você falar para o mundo que não pode, como é que não pode? Se o cara fez ultramaratona, entendeu? E ele é cetogênico, ele não usa carboidrato, muito pouco. Nem durante a prova, nem. E aí, se você for falar de maratonista, então, porque se a gente for falar de pessoas que vão fazer corrida de rua normal, ou pessoas que fazem tiros muito curtos, né, provas muito curtas, talvez faça sentido a pessoa ter um tanquezinho de glicogênio lá para poder, porque é a energia ela como é que fala? Ela é acessada de maneira muito rápida. Então, legal, você talvez precise disso. E talvez esse tipo de corredor de curtíssima distância, talvez esse cara se beneficie. Mais uma vez, não dá para a gente falar muito, não tem muito estudo, mas faz sentido do ponto de vista mecanístico. Talvez esse cara se beneficie, sim, de ter pelo menos o glicogênio naquele momento ali para poder acessar e tal. Não sei se a dieta dele teria que ser rica em carboidrato, mas especialmente para o maratonista, ou para o ultramaratonista, ou para o meio maratonista, para essas pessoas, a gente está falando de uma estratégia alimentar que ela é especialmente benéfica. Porque quando você começa a fazer essa cetoadaptação, o que é cetoadaptação? É você adaptar o seu corpo a trabalhar não com carboidrato, mas com a outra fonte de energia, que são os ácidos graxos, que vêm da quebra da nossa gordura, dos triglicerídeos que a gente tem guardado aqui no nosso tecido adiposo. E esses triglicerídeos vão se quebrar em ácidos graxos, e esses ácidos graxos vão fornecer energia para a gente e vão também se transformar em elementos que a gente chama de corpos cetônicos. Daí vem a palavra cetose e daí vem o termo cetoadaptado. Então, essa pessoa cetoadaptada, para fazer provas longas, eu posso te dizer hoje, e aí a gente tem estudo para isso, eu não vou te dizer com certeza se esses estudos, quer dizer, eu sei que esses estudos são baseados em pessoas que ingerem ésteres de éster de cetona. Então, dá para dizer, eu posso extrapolar isso para uma pessoa que faz uma dieta cetogênica que produz a própria cetona? Não posso, porque esse cara está estimulando a cetose dele ainda mais, ingerindo cetona exógena. Mas já tem estudo mostrando, tem um grupo, e aí quem quiser acessar, pode acessar, chama Virta Health. O grupo é espetacular, é o Steven Finney e vou lembrar o nome do outro cara, o Volek, Jeff Volek e o Steven Finney. São os dois caras que mais estudam isso, sobre dieta cetogênica. Eles têm uns estudos muito legais dele, mostrando que pessoas que ingerem ésteres de cetona e que trabalham em cetoadaptação e com cetose muito alta, com o beta-hidroxibutirato, que é o corpo cetônico mais conhecido, muito elevado, essas pessoas, elas têm, para maratonas e ultramaratonas, performance muito melhores, por vários aspectos. E aí a gente pode falar deles, né? Então, se a gente vai falar de corredores desse tipo de corredor, eu vou falar para vocês, no mínimo, 6 coisas muito importantes que tendem a fazer com que essas pessoas tenham um desempenho melhor do que aquela pessoa que tem que comer um macarrão antes de correr e que lá no fim vai depletar o glicogênio, porque, como eu falei, o tanque de glicogênio é pequeno, e aí depois essa pessoa vai precisar de tirar energia de algum lugar. O que esse cara tem que fazer? Comer no meio da prova. Só que tem gente que passa mal na hora da prova comendo, tem aquelas sensações, tipo um dumping, como aquelas pessoas que fazem
cirurgia bariátrica, ou que passam mal mesmo de enjoar, ou que não conseguem comer. Eu, por exemplo, tinha uma dificuldade danada para comer quando eu fazia provas mais longas. Até tomar líquido às vezes era difícil para mim, correndo. Então você tem que se adaptar a isso. E mesmo assim, às vezes você não dá tempo de encher de novo o seu glicogênio para poder usar, porque ele está depletado e você está fazendo uma prova extremamente extenuante. Então, os benefícios para quem consegue correr em cetoadaptação são desempenho aeróbico, que parece que pode melhorar sim, porque o beta-hidroxibutirato ele é um excelente produtor de energia. E aí, enfim, não vai dar tempo da gente falar nessa live, mas tem um estudo magnífico de um japonês que fez isso num ambiente controlado e tal, de coração de ratos perfundidos para ver. Está muito legal o estudo. E depois eu vou deixar o nome não do japonês, mas do cara que destrinchou esse estudo e que tem um blog espetacular para quem quer entender sobre isso. Mas então o desempenho aeróbico parece que, principalmente para provas longas, ajuda muito, porque você também não vai usar o glicogênio e vai usar a gordura que a gente tem de sobra. Manutenção da massa magra. Então tem muito estudo mostrando que essa coisa de você estar em cetose não perde massa magra. E aí a gente tem hormônios contrarregulatórios para falar para a gente isso, né? O GH, por exemplo, ele aumenta a síntese proteica. Então não é só a insulina que aumenta a síntese proteica, não é só a insulina que é anabólica. O GH é extremamente anabólico e, além de tudo, quando você está cetoadaptado, além de você ter uma síntese proteica maior, o seu corpo ele fica muito mais eficiente em lidar com a proteína. Por exemplo, você tem mais reabsorção de proteína no intestino, se você está num jejum, por exemplo. Você tem menos excreção de proteína no rim. Então, é comum pessoas... Tem um cara chamado Cahill, George Cahill, tem vários estudos em jejum, principalmente na década de 70, e ele mostra que a ureia cai muito em jejuns longos. Por quê? Porque o seu rim está preservando proteína. O seu intestino ele consegue absorver mais proteína. O seu corpo ele fica mais eficiente em poupar proteína. Então isso é muito interessante. Então você não perde massa magra, e aí a gente tem também alguns estudos controlados em pessoas que fazem atividade de força para saber se tem perda ou não, e realmente não tem. Chega até um ganho um pouquinho maior. Perda de massa gorda, porque é óbvio, né? Você está trabalhando com o seu tecido adiposo, então você perde massa gorda. Você consegue acessar essa moeda do banco de maneira muito mais fácil. Então você consegue... o emagrecimento em cetose ele é muito maior, a não ser que você exagere na gordura. Só que por que a gente normalmente não exagera na gordura? Porque a gente tem hormônios que trabalham no nosso estômago e no nosso duodeno que são controlados pela ingesta de gordura e de proteína, principalmente, e que trazem saciedade. Então, a gente tem a colecistoquinina, a gente tem o peptídeo YY. Esses hormônios, eles são hormônios de saciedade. E quando a gente faz uma alimentação que é um pouco mais rica em gordura e proteína, o que acontece é que a saciedade vem de uma maneira muito mais natural. Você não precisa ficar contando caloria nem nada, é natural você comer menos, né? Então você tem acaba tendo uma perda de massa gorda também muito mais rápida, ou seja, para aquelas pessoas que têm um pouquinho de excesso de gordura para perder faz todo sentido. Resistência muscular também parece que faz sentido, você tem até pelo GH, que é um hormônio que aumenta muito em períodos de jejum. Então, a resistência muscular e o beta-hidroxibutirato, ele atua de maneira muito intensa no músculo também, ele pode atuar. E você vai fazer uma oxidação de gordura muito maior. Então, é legal. A resistência muscular parece que aumenta. Lógico que nós estamos falando, como eu te falei, né? É tudo empírico, porque a gente não tem estudo para poder falar. A concentração, isso é muito legal, porque aí é mais uma vez um estudo do Cahill que mostra que, diferente do que as pessoas acham, que se você não comer glicose, o seu cérebro vai parar de funcionar, o cérebro ele tem uma avidez por
por corpos cetônicos absurda, de maneira que ele pode funcionar até 75% da energia necessária para o funcionamento do cérebro pode vir de corpos cetônicos. E só 25% vir da gordura, da glicose. Ah, mas de onde vai vir essa glicose? Pessoal, a glicose ela é tão importante para o nosso corpo que ele é capaz de produzir. Então a gente tem um mecanismo no fígado que faz uma reação que a gente chama de gliconeogênese. O nosso corpo consegue produzir glicose através de precursores não glicídicos. Por exemplo, triglicerídeo, por exemplo, aminoácidos, por exemplo, lactato. E aí vem a sexta coisa, recuperação. A recuperação desses atletas parece que ela é muito melhor. Porque ao invés desse lactato ficar lá no músculo provocando dor, e aí não é bem o lactato, tá? Na verdade, acho que é o hidrogênio do lactato que produziria a dor, não é bem o lactato. Mas as pessoas falam em ácido lático, né? Só que esse ácido lático, e isso aí a gente já viu na prática nesses atletas low carb, esses caras relatam isso, que eles fazem uma prova extremamente longa, extremamente extenuante, e no dia seguinte eles não estão doloridos. Porque ao invés do lactato ficar lá no músculo, provocando dor, ele vai para o fígado e lá ele vai se transformar em glicose, porque o nosso corpo precisa de glicose. Mas para que eu vou queimar proteína se eu tenho lactato? Né? Então, você usa esse lactato, que é tóxico, para poder produzir glicose e para usar a glicose onde ela é extremamente necessária, medula renal, cérebro e hemoglobina. Então, faz muito sentido do ponto de vista mecanístico, é muito plausível e seria muito legal se a gente conseguisse. Tem estudos para cetona exógena, como eu falei, mas seria muito legal que a gente conseguisse fazer esses estudos maiores, mais bem controlados, controlando realmente a dieta dos atletas, né? Porque a gente talvez conseguisse mostrar para as pessoas que é possível sim. Aliás, não só é possível, como talvez já tem muito atleta olímpico que está usando a estratégia de dieta cetogênica, dieta de baixo carboidrato, para treinar para provas assim, ou de resistência muscular, ou de resistência de capacidade aeróbica, assim, de extenuante. Fantástico. Quebra vários paradigmas, né? A gente está Vários. estudando, né? Porque, como você falou, a indústria foi fomentando muito para esse lado da alimentação muito fácil, muito rápida. E criou-se vários preconceitos em relação a isso, né? Que a gente tem visto. Eu acho que esses novos estudos, essas novas pesquisas têm demonstrado, e é muito bacana, a favor do atleta. Eu acho que quando a maioria descobrir isso, vai ser muito bom, né, Marcelo? Sem E dúvida. a suplementação? Alguém que faça uma dieta low carb bem equilibrada, precisa suplementar esses atletas? Quase igual você falou da ingesta de proteína, que é tão importante. É Olha, necessário? se a gente está falando de um super atleta que precisa de uma ingesta calórica, de uma ingesta proteica absurda, o corpo ele regula muito bem proteína. Então é muito difícil você comer lá 2 gramas de proteína por quilo por dia. Muito difícil. Então, se o cara precisa de muita proteína, às vezes ele vai precisar fazer alguma suplementação. Mas aí nós estamos falando de atletas extremamente diferenciados, tá? Para nós, mortais, que trabalhamos e fazemos nossas atividades de forma amadora, ou mesmo um amador forte, mas que ainda assim não é um profissional que vive disso, eu queria lembrar que a indústria que faz suplemento é a mesma indústria que faz remédio. Então, faz muito sentido para eles ficarem jogando para cima da gente que é necessário essa vitamina, essa, não sei o que, esse. E assim, será que é mesmo? Olha, não tem. E aí a gente tem que partir da premissa de que isso não é necessário. Eles teriam que provar para mim que isso é necessário, que isso é bom, que isso vai ajudar a minha performance. Porque assim, a minha hipótese nula, né, que é aquela que eu quero desprovar, a minha hipótese nula é, olha, suplemento não resolve. Eu vou precisar de alguém me mostrar que não, ó, o desempenho foi muito melhor com esse suplemento para poder falar, não, ele vale a pena. E se a gente for falar de atletas que são amadores, ainda que amadores bons, se você tiver uma dieta onde ela está baseada em comida de verdade e que você se sinta muito bem, e aí com todas
o aporte, né, proteico, energético, quer vindo de carboidrato ou de gordura, e dos micronutrientes, né, que são as vitaminas, os sais minerais e tudo, dificilmente eu acho que a pessoa vai precisar de algum suplemento extra ou alguma coisa muito mirabolante que vai. Tem Uhum. pessoas que às vezes se dão bem com uma ou outra, ou às vezes o efeito é até placebo, para falar a verdade, mas tem umas que são inócuas. Eu acho que o magnésio talvez seja alguma coisa que eu não vejo muito problema, mas muitas das coisas que a gente acha que, não, vou tomar isso aqui porque é tranquilo, né? Nem sempre é assim, né? Nem E ainda sempre. a americana de suplementos, né, dessa whey, é bilionária, né? É gigantesca. Milionária. Então ele manda você tomar seu shake de proteína, seu whey protein, seu. Menina, é caríssimo, caríssimo, tá caríssimo e não é comprovado, Por que né? não comer uma carne, um ovo? Proteína tá toda lá, gente. Para que que eu vou ficar caçando o shake? A não ser que, lógico, como eu disse, o cara tem que fazer uma ingesta de proteína absurda, ele não consegue fazer isso no dia. Então ele vai ter que suplementar. E extrapolando um pouquinho para o envelhecimento, né? Que a gente tem uma sarcopenia com a idade, com o envelhecimento. Aí sim entraria a necessidade da suplementação ou numa ingestão equilibrada de proteína no dia a dia, a pessoa consegue equilibrar, Marcelo? Pois é, mais uma vez, né? Então, assim, para a gente falar de tanto de sarcopenia quanto de osteopenia, o que eu mais falo para os meus pacientes? Muito antes de ficar receitando cálcio ou vitamina D, se você tiver uma alimentação que tem uma boa suplemento, vou falar a palavra suplementação, que parece que você está suplementando, mas um bom aporte de alimentos ricos, né, em cálcio, vitamina D e especialmente o que é mais importante para você evitar sarcopenia e osteopenia? Exercício de resistência. Então, as pessoas elas estão jogando o foco delas numa coisa que é secundária. Se a gente focasse mais em ter uma alimentação baseada em comida de verdade, paupérrima em produto industrializado, para não dizer sem produto industrializado, e onde a gente fizesse um aporte não, uma atividade física bem, e aí por isso que eu acho que o estilo de vida é interessante, né? Uma atividade onde você vai fazer exercício de resistência, pegar peso, né? É, Isso vai te prevenir perda de massa magra e vai te prevenir perda de massa óssea. E aí, se a gente for falar de uma dieta de baixo carboidrato ou de jejum, talvez isso ainda faça mais sentido, porque nessas dietas, como eu te falei, o GH aumenta, e o aumento do GH ele está associado a uma deposição maior de osso, né, a maior síntese proteica. Então, você tende, se você fizer isso com um aporte de atividade física de resistência legal, isso pode ser ainda melhor, né? Uhum. Agora, tem gente que vai usar insulina para ganhar massa magra? Também, tudo bem. Se você é saudável, ok. Mas se você tem resistência à insulina, não é possível. Você vai usar a insulina para te fazer isso? Você tem outros métodos, você tem outros hormônios. E para que você vai usar a insulina, então, para querer ser anabólico? Né? Você tem resistência à insulina. Então, não use a insulina. Ah, perfeito, excelente. Tivemos mais perguntas sobre suplementação, eu acredito que você tenha respondido todas. Uma pessoa perguntou sobre o colágeno, se esse industrializado, até uma outra live que a gente fez, a gente falou um pouquinho disso. Acho que você pode falar também. Se ele melhora a qualidade articular no processo de envelhecimento, essa suplementação de colágeno que se compra, manipula hoje em dia, tem alguma evidência forte? Pois é. O que a gente fala, o que a gente tem sobre colágeno, e eu sou como é que falo, um crítico muito grande do uso desses condroprotetores, porque a gente não tem evidência científica de que isso melhora. Como eu falei para vocês lá no início, as pessoas querem viver mais e querem viver melhor. Ela não quer saber se a cartilagem dela está melhor ou pior. Ela quer saber se ela está melhor, se ela está sem dor, se ela está vivendo bem, se os movimentos dela estão bons ou não. Então, Uhum. vai melhorar a cartilagem?
Quando você pega um estudo que vai falar que a cartilagem melhora, a espessura da cartilagem melhora, isso é um desfecho completamente substituto, que não está inferindo se a pessoa melhorou ou não. E mesmo assim é questionável. Agora, em termos clínicos, tem melhora? Parece que o efeito é placebo, sabe? Quando tem, a melhora é pequena, é por curto período e aparentemente, ainda que você tenha em alguns estudos uma significância do ponto de vista estatístico, porque as pessoas gostam de falar muito que o P é menor do que 0,05. Então tem significância estatística. Pode até ter, mas ela pode ser tão irrelevante que apesar de ter, então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar para a pessoa assim, ó, você tomou o colágeno e a sua dor de 0 a 100, ela melhorou 4 pontos durante 3 meses de uso de colágeno. E foi estatisticamente significativo que ela melhorou de 10 para 6, ou de 6 para 2, ou de 8 para 4. Qual que é a relevância estatística de uma dor? Você não dá nem para saber se isso é verdade, porque isso é baseado em score. É, qual que é a relevância estatística? Você falar que uma coisa melhorou de 8 para 6, 8 para 5, 8 para 4. Entende? Então, Uhum. o fato de ter significância estatística não significa muita coisa. A gente tem que ver se tem relevância. Por isso que os intervalos de confiança são muito melhores do que ver única e exclusivamente o valor de P, né? Quando a gente Ah, mas vai interpretar eu os acho estudos. que foi tudo, porque eu acho que a gente foge um pouquinho das fórmulas mágicas, né? Seja do colágeno, seja da suplementação da proteína, para comida que é de verdade, equilibrada. A questão do jejum, a Luciana até está perguntando aí, que a gente falou muito do atleta de alto desempenho, mas eu acho que você já falou também dos atletas em geral, né? Que não tem problema nenhum, pelo contrário, vai ter benefício. Já está sendo comprovado nesses últimos estudos, né? O benefício para todas as pessoas que se adaptarem. É, e aí eu acho que entra muito naquilo que eu falo muito, né? Assim, a gente tem a periodização, então hoje você pode usar o jejum ou pode usar dietas de. E aí tá, podemos extrapolar isso para falar de atletas mais de elite, mas Uhum. aí você tem treinadores que vão periodizar períodos de mais carboidrato com menos carboidrato. Você pode utilizar isso na periodização ou até de jejum, usar jejum. E a individualidade. Tem gente que vai se dar super bem, tem gente que não vai. Nós somos assim. Aí você tem que entender qual que é a sua. Só que você tem que dar uma chance para aquilo. Porque você falar que você quer começar a fazer uma dieta de baixo carboidrato, os primeiros 15 dias são terríveis para muitas pessoas. Entendeu? Para mim, eu falo isso, assim, eu e minha esposa, nós fazemos há 6 anos já. Ela não sentiu absolutamente nada. Eu, entre um paciente e outro, eu deitava na maca de tão fraco e eu ficava esperando que o próximo paciente faltasse para eu continuar deitado, porque eu não tinha força para me levantar. Você vê o tamanho da dependência que eu tinha de carboidrato. E aí, beleza, isso passou, e aí eu fui me adaptando, e hoje eu sou extremamente adaptado a uma dieta super pobre em carboidrato. Não que eu não coma, de vez em quando eu como. Eu sou um cara metabolicamente saudável. Eu não tenho nenhuma doença metabólica, eu não, eu não preciso fazer a dieta extremamente baixa em carboidrato, então eu poderia comer de vez em quando. E de fato eu como. Mas eu já me adaptei a esse estilo de vida. E, então você come menos, você não precisa ficar pensando em comida o dia inteiro, você tem uma flexibilidade metabólica muito grande. Para mim faz todo sentido, né? E se você pegar uma pessoa doente aí, então é que faz mais sentido ainda. Fantástico. Marcelo, muito bom mesmo, adorei. Certeza que todo mundo adorou. Muito obrigada, viu? Que Eu a que gente possa agradeço. ter conhecimento a maior número de pessoas, que eu acho que é o nosso papel na sociedade, nessa pandemia, mais ainda, né? Esse é um dos motivos do projeto também. Eu te agradeço Não, muito a participação. legal. Te parabenizar muito aí pelo projeto. Muito legal, muito bacana e muito bacana ter lembrado de mim para poder fazer parte aí dessa partezinha desse projeto aí. Eu agradeço bastante. Muito bom. Obrigada. Beijão, viu? Valeu, Tchauzinho. pessoal, muito obrigado. Tudo de bom aí. Tudo de bom. Tchauzinho. Tchau.